Tem muitas coisas na nossa rotina que a gente realmente precisa fazer. É uma obrigatoriedade, mas como torná-lo prazeroso, né? Olá, colecionadores de resultados! Estamos começando mais um Ladem com Café, um papo descontraído com temas diversos sobre o desenvolvimento pessoal para melhoria de vida. Eu sou Fernanda Rainha. Eu sou Flávia Rainha, nós somos o E Ladem. nós somos o Ladem, exatamente. E Ladem, para quem não sabe, significa ler, aprender, dedicar, esforçar e melhorar. E quem faz tudo isso, Flá, Somos nós mesmos, né? para passar aqui, para trazer aqui tudo mastigado, mais fácil, para trazer os segredos, o passo a passo, para tornar aí uma rotina mais leve, né? É isso aí, você estuda, lê, se intensifica seus conhecimentos e traz aqui pra gente Exatamente. aplicar e viver, né, com o objetivo de melhorar. E é sempre legal, assim, que a gente traz muito aqui papo do dia a dia mesmo, né? Da rotina, das dificuldades do dia a dia. Exatamente. Mas é como o trabalho, né? Por exemplo, a gente vai no médico, o médico trabalha, estuda para trazer para a gente soluções, né? Então, cada um trabalha naquilo que gosta e a gente trabalha no que gosta, que é no tema de desenvolvimento pessoal, para realmente trazer uma rotina mais leve, com mais prazer, né? Que é o nosso tema de hoje, né, Flá? É exatamente isso, é tentar fazer a rotina de obrigações, que é aquela rotina pesada de obrigação que você tem que acordar, que você tem que fazer, tem que lavar louça, tem que acordar, tem que ver isso, tem que cuidar daquilo, tem que trabalhar, tem que atender. Na verdade, o nosso objetivo aqui é fazer com que essa rotina seja mais leve, tenha mais prazer. E hoje eu tô no Ladem com café mesmo, tá? Nossa, olha que engraçado, eu também. É, hoje o café tá me acompanhando aqui, ó, que hoje é a minha xicrinha do Chile. Cada Meu marido tem uma coleção de canequinhas e aí cada dia eu tomo uma canequinha de algum país. Ai, que legal! Olha aí, ó, tornando a rotina prazerosa, né? Porque quando Prazeroso, você né? toma um café numa caneca dessas, é um momento de você recortar momentos bons da vida, né? Isso é verdade, porque aqui o momento do café ele não é só tomar o café, né? É de repente e acontece isso mesmo. Eu olho, vejo o nome da xícara e sempre me remete, né? Alguma lembrança, algum momento daquele passeio que a gente fez lá. Ó, muito legal isso aí. Você está falando isso e eu acho que isso traz uma grande questão, porque tem muitas coisas na nossa rotina que a gente realmente precisa fazer. Por exemplo, comer. É algo que a gente precisa comer todos os dias, né? Então, por exemplo, ai, preciso fazer o jantar. Ela é uma obrigatoriedade. Por exemplo, o Ladem com café. Ela é uma obrigatoriedade dentro do nosso trabalho, mas como torná-lo prazeroso, né? E olha aí, você tá no Ladem com um café e trazendo um prazer dentro daquela rotina, daquela obrigação, né? Ou seja, tornar a rotina prazerosa, né? Então dá para fazer isso, né, Flá? Dá para fazer isso. E porque a rotina ela é pesada mesmo, né? Tipo, se você eu pensar, né, a minha rotina, vamos falar de mim, ela é cheia de obrigações, né? E muitas delas são coisas que eu não quero fazer, né? Eu não quero lavar louça, não quero passar roupa, eu não quero acordar cedo, eu não quero dormir cedo, eu não quero ficar dando banho em cachorro, eu não quero ficar limpando, né, cocô e xixi de cachorro, eu não quero ficar fazendo leite para criança, eu não quero ficar
chamando criança que não quer acordar cedo, né, da cama, ou seja, é um monte de obrigação. Se você pensar isso, tudo que eu falei, já dá vontade de, ai, tipo, não quero, né? E, ou seja, isso é o exemplo de uma rotina de obrigações. Tem que carregar peso para carregar aparelho para cima e para baixo, tem que pôr combustível no carro. Nossa, encher pneu, calibrar pneu, odeio. É minha obrigação, né? Então é tudo muito chato, né? Então, assim, essa é uma rotina de obrigações, né? E aí, o que que a gente faz? Será que tem que ser tão pesado assim? Será que tem que ser tão chato assim? Né? Afinal, tudo isso que eu falei são obrigações que são diárias, né? Tipo, eu quero ter Exato. cachorro, então eu vou ter que dar comida, eu vou ter que limpar xixi e cocô, eu vou ter que limpar a bagunça deles, eu vou ter que dar banho neles, né? Então, assim, será que dá para a gente aliviar essa carga, né, dessas obrigações diárias que são inevitáveis, né? São coisas que você tem que fazer. Sim, com certeza. E, e é engraçado, né? Isso aí que você está trazendo, porque eu faço muitas pesquisas em rotinas de pessoas e tem, assim, muitos bem-sucedidos, pessoas já que já têm uma certa liberdade financeira, digamos assim, vou analisar a rotina dessa pessoa, né? E a pessoa acorda às 5 horas da manhã para entrar numa piscina de gelo, piscina de gelo mesmo, 0 graus. E aí eu paro para pensar, eu falei, nossa, né? Mas o que que leva uma pessoa a querer entrar numa piscina de gelo, né? Então você ter a sua rotina, ela pode ser obrigatória ou ela pode ser de prazer, depende de como você enxerga e faz ela, né? No caso, dessa rotina aí, o entrar no gelo, existe uma razão do porquê, né? É o querer cuidar de si, porque a água fria, ela melhora a circulação, melhora o corpo, né? Às vezes a gente vê até postzinhos por aí na internet de pessoas falando de rotina, ai, acordar cedo para correr, né? Ai, nossa, fico até cansado de ver uma pessoa que faz isso. Mas a rotina dessa pessoa que acorda cedo para correr, ela não é de obrigatoriedade, ela é de prazer. É por isso que ela faz, né? Então é muito isso. É o peso que você coloca, né, dentro da sua rotina. A palavra eu preciso, ela tem um peso natural. Se tudo que você precisa fazer, só de ouvir você já se cansa, já sabe que lá vem bomba. Ou eu tenho que, né? É, Ai, eu tenho que acordar tenho cedo, que eu fazer isso. tenho É, que. é igual meu marido, né? Quando ele fala para mim assim, Flávia, você tem um tempo? Preciso falar com você. Aí, isso daí já começa a dar ataque cardíaco, porque eu já sei que vem bomba. Tipo, Precisamos resolver, né? né? O preciso, Precisamos. né? Você precisa entregar esse relatório até tal dia, né? Então, eu preciso dar o banho do cachorro, eu preciso levar o filho na escola, eu preciso levar minha mãe no médico. Então, isso é muito pesado mesmo e ele já traz um estresse, um desconforto, uma desmotivação e um cansaço natural. E o problema é que isso perdura o dia inteiro. E aí, se Sim, você acorda já com esse sentimento de eu preciso, né? o Ou, dia vai ou ser já pesado. não consegui, né? Ai, não consegui acordar no horário hoje. Ai, não consegui. Isso é outra coisa pesada também. Ai, não consigo fazer isso. Isso já traz, Tem uma grande chance do dia já, não terminar tão já bem assim. reverbera pelo dia todo, porque você já traz uma desmotivação muito grande, né? Já está estressado pelo fato de não ter conseguido levantar ou
de ter se atrasado, de ter esquecido, enfim. E tudo isso são as frases negativas que a gente fala tanto, né, Flá? Porque quando você tira, você troca essa frase, dando um spoiler aqui, já de como tornar, né, a rotina um pouco mais leve, quando a gente troca o preciso, o precisar, o tenho que, pelo eu posso, já fica mais leve, né? Eu, Sim, eu preciso fazer exatamente. o jantar. Não, eu posso fazer o jantar. Já é algo melhor, né? Ou Mais melhor do que. leve, Já tira aquela obrigatoriedade, né? Porque mais leve. E não é tão desmotivador e não causa tanto pressão, né? Não te dá tanta pressão, até um castigo. É uma forma de você lidar, né? Um ângulo de visão que você vê uma situação e que o seu cérebro entende que, que tudo bem, né? Que te traz exatamente. um pouco mais de calma, né? Quando você, eu posso fazer isso. Eu posso. Né? Dá Eu até posso, um. é muito mais fácil do que eu preciso. é, Quando você fala o eu posso, ele tá junto com o eu quero, né? Porque a obrigação, ela tira o eu quero. Eu preciso fazer algo tipo, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E quando você fala o eu posso, ele já traz, não, eu posso, eu acho que vai ser legal, tá, eu quero, né? Fica mais próximo do eu quero, né? Sim, com certeza. E além de ficar mais leve, né? E de não causar tanta. Assim, você já tira a obrigação, essa é a verdade. Você já tira a obrigação. Exatamente. Uma outra questão aqui também da rotina, né? A gente já vai falar mais sobre como como fazer para torná-la prazerosa, para tornar essas obrigações prazerosas, mas existe uma questão também aqui, antes de a gente falar o segredo, que eu acho interessante, é a gente ter uma rotina de 50%, 50%. Ou seja, eu dou 50% e recebo 50%, como se fosse uma parceria mesmo num relacionamento, né? Um relacionamento aquele que só dá, dá, dá e nunca recebe nada, fica estafado, fica pesado, sobrecarregado. Então, a gente precisa também receber, né? E aí é que entra uma questão importante, porque o que é esse receber? É o você ter mesmo o prazer na sua rotina. Então, além das obrigações, fazer o jantar, ir trabalhar, as obrigações, as tarefas do dia a dia que estão dentro de uma rotina, também pode ser colocado um escape, né? Por exemplo, uma caminhada, uma pausa para tomar um café, né? Isso você pode acoplar dentro da sua rotina, e isso também ajuda a torná-la leve, né? São coisas pequenas que você pode introduzir dentro do seu da sua rotina do dia, né? E que realmente essas pausas, vamos dizer assim, que você traz para você é um momento de descanso também, sem você perceber que está descansando. E às vezes não precisa ser muito tempo, né? É realmente o tomar café. Então, assim, eu aqui conversando com você, né? Tomando o meu cafezinho na xicrinha do Chile, é muito mais gostoso, né? Do que eu ter que estar aqui, né? Ter que acender a luz, ter que falar, ter que falar. Não, né? Não é bem assim. Não é Não é, obrigatoriedade. torna um momento não obrigatório. É algo que eu preciso fazer, mas não é pesado. Então, é sempre É algo importante. satisfatório, você faz porque Né? você quer, né? Que E legal! Hoje vai ter gravação do Ladem com café, já estou feliz, né? É algo
que traz prazer no dia. Tipo, chegou o dia da gravação, a gente já torna o dia feliz. E às vezes coisas pequenas que você pode fazer, né? Ter uma almofada específica para você sentar, tirar o sapato em um lugar que você sabe que você pode, às vezes até no trabalho, né? Você pode tirar ali para relaxar os pés. Então é um momento seu ali que você faz naquele segundinho que já te traz uma certa satisfação, né? Ou às vezes até coisas maiores. Então você se dá o luxo de, né, quem gosta, né, de fazer a unha ou fazer um cabelo. São coisas que vão te nutrir. É um momento que você vai desconectar de trabalho, desconectar de família. Você vai estar ali ouvindo a história de outras pessoas, né? E nutrindo o seu ser, né? É por isso que as férias são importantes também. Férias de trabalho, né? Você Sim, viajar, passear. Por isso que é importante, porque você vive momentos para você também, e isso faz com que a sua rotina diária fique mais leve, né? exatamente. E aí é que entra um dos segredos, né? Que é o planejamento, né, Flá? Ou seja, você planejar para que a sua rotina tenha esses pequenos prazeres. Ou seja, o seu dia precisa ter, né? O planejamento é um dos grandes segredos do sucesso de uma rotina de vida. Sem você ter planejamento seu, sem você colocar no papel as coisas que você precisa fazer, você não vai fazer, né? E vai cair sempre no mesmo lugar, do tipo, não tenho tempo, não deu tempo, não dá tempo. Você conjuga o verbo Esqueci. não dar, né? O dar em de todas as formas. E não é bem assim. Na verdade, a gente fala isso muitas vezes, o tempo é igual para todo mundo. E o que falta é um planejamento. Então, Exato. aos lugares que você precisa ir, né? Ah, eu tenho que ir na farmácia, ó, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na feira, eu tenho que comprar presente, eu tenho que marcar o médico, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que fazer, tudo eu tenho que fazer. Mas quando você consegue colocar ali no seu planejamento semanal tudo isso, você consegue visualizar tudo que você tem que fazer e tudo que você vai fazer. E isso, só de você ver que tem espaço para tudo e que ainda sobra tempo, isso Exato. te traz uma Um calma, alívio, um né? alívio, porque tira a sensação de estresse. O planejamento, ele tira a sensação de estresse da carga do dia a dia. Mas você precisa fazer. O medo de não vai dar tempo, o medo de a ansiedade, né, de ter não, mas o tempo é curto, será que vai dar tempo? Tudo isso o planejamento tira, né? E, e é milagroso mesmo, parece ser milagroso. Mas não é, simplesmente um planejamento que você faz. E aí você vê o quanto o tempo ele fica a seu favor, porque você consegue fazer tantas coisas e ainda sobra tempo para você Pra não fazer você. nada. Aliás, até o É, nada ele precisa estar dentro do planejamento. exatamente. E qual que é o segredo, né, Flá, para a gente ter Esse é o uma grande. rotina de obrigação aí transformada em prazer, né? Por que que as pessoas acordam cedo para entrar na piscina de gelada? Por que que eu mesmo, né, acordo 4 horas da manhã? Por que que acorda cedo e feliz ainda? Como que faz? Qual que é o segredo que transforma a obrigação em prazer? Esse segredo, ele é valiosíssimo, ele é muito importante. Então, recapitulando, a gente falou que além desse segredo, né, a gente precisa nos dar um pouco de prazer durante o dia, né, ter um pouco de tempo para você. Então, a rotina, ela precisa ser dividida também com momentos somente seu, e isso é possível como? Através de um planejamento, através de a gente
procurar tirar o peso das palavras, né? Transformar essas frases negativas de obrigatoriedade em frases positivas. Então, recapitulando, né, o que a gente falou, isso são coisas que tiram o peso da rotina da obrigatoriedade, mas tem um segredo principal aí que realmente faz tudo ficar mais leve, que é a rotina com propósito, tá? Exatamente. Quando você Romo, tem um propósito, tudo muda, né? quando você tem um propósito, tudo muda. Então, assim, você passa, né? Eu não vou limpar cocô e xixi de cachorro e dar banho em cachorro, né? Eu não tenho essa obrigatoriedade. O meu propósito é ganhar uma lambida, ganhar uma recepção maravilhosa quando eu chego em casa. Né? Esse é o meu propósito. E se eu tenho isso, o dar banho, o dar comida, o limpar xixi de cocô é pequeno, né? Porque eu não vou dar banho. Vem cá, vem tomar banho. Não. Eu falo assim, vem ficar cheiroso, porque eu adoro abraçar você e sentir o seu pelo macio. Então, quando Exatamente. você sabe para que você está fazendo aquilo, tudo passa a ter significado. E aí, fazer o caminho para você ter aquele resultado passa a ser fácil, né? Passa Exatamente. a ser tranquilo. Passa a ter sentido, né? Você Passa a ter tem um sentido. porquê das coisas. O acordar cedo, por exemplo, não é, você não está acordando porque precisa ir trabalhar. Não, é o acordar para o autocuidado, o seu autocuidado, né? Eu acordo para me proporcionar um ter um tempo grande para eu tomar um café da manhã, para eu me proporcionar um momento só meu, né? Onde eu tô eu com as minhas reflexões diárias. E é essa a questão, o propósito, o porquê, né, daquela ação que você está fazendo. Não é acordar para ir trabalhar, é acordar para cuidar de você, né? Para te proporcionar um momento melhor, para você não ter estresse, para você não se atrasar. Porque quando você se atrasa, quando você fica, né? Ah, só mais 5 minutos. Quando você fica só mais 5 minutos e aí você atrasa e faz tudo correndo, quem é prejudicado é só você, mas ninguém, né? E geralmente a gente é prejudicado porque a gente está atrasado, isso traz estresse, e a gente geralmente fala: ai, que saco, é o trabalho que é culpado, porque se ele não existisse, eu não ia precisar acordar. Cedo, né? E não ia me atrasar, enfim. Então, ter um propósito daquilo que você quer viver traz realmente a leveza da ação, né? Porque você transforma a obrigatoriedade numa rotina mesmo, com sentido, né? Tem um porquê. Você, você não, você não arruma a cama, né? O que você faz é ter o prazer de entrar no seu quarto no final do dia, depois de um dia de trabalho, e ver o quarto organizado, né? Então você não lava a louça, você te dá o prazer de entrar na cozinha e estar organizada. E então, quando você Exatamente. muda esse ângulo de visão, tudo fica mais fácil e leve. E E aqui entra o merecimento, né, Flá? Porque você merece ter uma cozinha arrumada todos os dias, por exemplo. Você merece ter a cama arrumada todos os dias. Você merece ter um bom café da manhã, né? E você pode te proporcionar isso. E é aqui que entra o propósito. Enfim, aliás, o merecimento eu acho que pode ser um outro tema aí de Ladem com de lá café. dentro do café. E eu vou incluir mais uma coisa, além do merecimento, entra o autoconhecimento. Porque, assim, Assim, é, o que que é importante para você? O que você gosta? Para mim, Flávia, é importante a organização da minha casa. A casa estar organizada com as coisas no lugar me traz uma sensação de prazer e organização mental muito grande.
Então, isso é importante para mim. Então, como esse é um dos propósitos da minha vida, manter, né, o meu ambiente organizado, então eu arrumo a cama e eu procuro, né, lavar louça, né, em pequenas quantidades várias vezes, porque esse é o meu propósito. É porque é bom para mim. Então, o autoconhecimento, você saber o que é bom para você, qual é o seu objetivo, né? Qual que é o seu propósito na vida, né? Para que você trabalha? Ah, eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar é pesado. Tem que trabalhar é pesado. É, e aí, então, você precisa saber quais são as coisas que você gosta, quais são as coisas que você deseja, quais são os seus objetivos de vida, para que você consiga ter um propósito na vida e o seu trabalhar ficar leve. Aí também é outro A papo rotina também. de lá dentro do café. Exatamente. A vida é curta, né? Eu sei, a gente fala sempre isso. A vida, ela tem um prazo de validade. E você pode escolher viver ela todo dia com obrigações, sem prazeres, com estafa, cansaço e sem motivação, ou você pode escolher descobrir o seu propósito para viver essa vida, né? E montar um planejamento para que você consiga executar isso e ter uma vida com propósito. E ter uma vida de qualidade, né? Que traz qualidade de vida. Porque você faz, porque simplesmente não tem mesmo a obrigação, né? O peso. E dá para fazer, né, Flá? Dá para dá para trabalhar, dá para ser mãe, né, no seu caso, ter cachorro no seu caso também, e ainda parar para tomar um café e fazer coisas para você, né, se proporcionar, que é o autocuidado. É possível fazer isso, certo, Flá? Sim, e isso é prioridade. É, eu é prioridade. Exato. Você estar bem é prioridade para você poder cuidar dos outros que estão à sua volta. Quantas pessoas, quantos lugares que a gente não vai e que a gente às vezes é maltratado, que as pessoas são grosseiras com a gente, né? Às vezes numa loja, né? Ou às vezes até dirigindo. Por quê? Porque ela não tá bem. Sim, ela tá estressada com uma rotina pesada, né? E ela Exatamente. desconta na gente, assim, essa reflexão, né? As pessoas dão pra gente o que elas precisam para elas, né? O E, mais, o mais legal é que elas não afetam, né? Para mim não afeta. Quando quando a eu, gente tá bem, não afeta, né? Por isso exato, quando que eu tô diante assim, eu falo, ai, nossa, né? Assiste lá o Ladem com café que eu acho que vai te ajudar. Tipo, eu quando vejo situações assim, eu penso, puxa, eu podia ajudar você, né? Assiste lá o Ladem, acompanha a gente que pode ajudar. ajudar. É isso aí. É, só uma coisa que eu queria falar para finalizar, né? A gente também pode escolher, né? Viver essa vida de obrigações, de pesada, sem motivação, de reclamações. Eu vejo que a gente está numa fase de momento de reclamação. As pessoas, a gente tem tudo muito rápido hoje, né? A informação é muito rápida. Então as pessoas reclamam muito. Mas isso é uma escolha sua. Você pode escolher viver Recompensa isso, imediata, né? né? Ou você pode escolher, né? Buscar o seu propósito de vida e trabalhar numa rotina que te leve ao seu propósito. Por quê? Porque às vezes, se você pensar hoje, como você era há um ano atrás, o que que você conquistou em um ano? O que que você conquistou há 5 anos atrás? Então, se você fizer Exato. essa Recapitulação. Essa essa recapitulação. reflexão, né, assim, retrospectiva, né? Hum. Então você pode ver que de repente você viveu dessa forma, com obrigatoriedades, reclamando, e hoje é o dia de você tentar apertar a chave para mudar Para isso mudar, né? daqui para Porque frente, e daqui 5 anos senão você vai ser igual. vai ser igual. Exatamente. Vai ser igual. Esse é um ótimo tema.
Até para a gente refletir, né? Agora que está acabando o ano, né? Que é uma fase que a gente reflete, né? O que viveu e o queremos Exato, a viver daqui para gente frente. é, realizou. Geralmente a gente começa o ano fazendo várias listas, né? Realizou as tarefas do ano ou não, né? Se não, talvez seja o momento de parar, refletir e pensar, preciso fazer alguma coisa. É isso aí, é aproveitar esse final de ano, né? E é uma escolha, tá em você escolher usar o seu tempo preciosíssimo que não volta mais para viver o próximo 1 ano, 5 anos da melhor forma possível e rumo ao seu propósito, Propósito. né? Ou continuar com obrigações sem prazer e reclamações. Que É lado isso. você tá? Conta aqui pra gente. Você tem uma vida de obrigações ou você tem uma vida com propósito? Conta aqui pra gente, conta a sua história, conta como que você conseguiu montar uma rotina com propósito, divide a sua história com a gente, porque a gente adora ouvir as histórias, eu gosto de contar as histórias também que eu conheço e da minha vida, e adoro ouvir as histórias também. Se inscreva no canal. Siga, curta o nosso vídeo e a gente se encontra aqui na próxima semana. É isso aí, porque a gente tem propósito. É isso aí. Boa semana, Flá. Tchau. Tchau, tchau.